Vamos orar, estenda sua mão para cá. Pai, quero me colocar diante do teu altar para que seja feita a tua vontade nessa manhã. Me usa como instrumento nas tuas mãos, que vidas sejam salvas, edificadas, que nós possamos conhecer Jesus como nós cantamos, de uma forma mais próxima, mais real realmente, em nome de Jesus. E quem concorda diz? Glórias a Deus. Hoje eu vou falar de Jesus, mas eu vou apresentar um Jesus talvez não diferente, mas um Jesus como é que Jesus era. Diferente do que a gente tem uma expectativa. E eu quero falar do homem mais amoroso do mundo. Quem pode dar glória a Deus? Meu Deus, eu vou falar de Jesus, o homem mais amoroso do mundo. Vamos lá. Quais eram algumas características do homem mais amoroso do mundo? Nós estamos num tempo, amados, onde as pessoas têm uma tendência a querer falar como é que Jesus se comportaria hoje, querer dizer o que Jesus faria ou não faria hoje. Se não está na Bíblia, eu não posso afirmar nada disso. Quem pode dizer amém? Não é que a gente fala, não, se Jesus estivesse aqui hoje, Jesus... Eu já ouvi gente falar isso, por exemplo, né? Gente que se diz pastor. Também pastor qualquer um pode falar que é, não tem problema. Mas, não tem problema, não sei se tem problema ou não. Tá filmando? Amém, mas pode manter filmando assim. Por exemplo, Jesus faria isso, aquilo. Jesus iria numa festa, Jesus iria num show, Jesus iria em alguma coisa. Eu não posso dizer isso. Por que eu não posso? Porque quando eu pego na Bíblia, Jesus não foi em nenhum desses lugares. Quem pode dizer amém? Então eu posso dizer que Jesus cura. Sim ou não? Sim. Por que eu posso dizer que Jesus cura? Porque, querido, Jesus, enquanto ele estava nessa terra, o que ele fez? Ele curou. Jesus celebraria uma festa bíblica, ele participou de todas as festas bíblicas, como adulto, como homem, de acordo com o padrão bíblico. Agora, outras coisas que eu não posso dizer, não tem na Bíblia que Jesus foi para o Egito cultuar outros deuses, que ele foi em festa pagã, que ele foi em outras coisas. Igual algumas pessoas falam, se Jesus estivesse hoje, ele iria no carnaval. Não sei dizer isso, não posso afirmar. Amém, amados? Nós somos comissionados a ganhar vida e outras coisas, mas eu acho pouco provável que ele iria celebrar aquela festa. Por quê? Porque não está na Bíblia. E muitas pessoas também determinam ou começam a colocar algumas coisas do que é o padrão de agir, de como é o modo de agir, que Jesus não agiria assim, que isso não seria feito dessa forma, que etc. E tem hoje em dia uma idealização de como é o amor e como é que Deus interpreta o amor, ou talvez, infelizmente, a nossa visão do que é o amor, e não a visão, na verdade, que está na Bíblia. E hoje eu quero falar um pouco do homem mais amoroso que já existiu. Quem pode dizer glória a Deus? Eu vou mostrar que talvez o amor seja diferente da sua expectativa. Olha para quem está do seu lado e fala, Deus vai falar com você. Você que está me vendo aí online, que Deus te abençoe em nome de Jesus. Não se assuste com essa pregação, mas eu espero que Deus fale na sua casa. Não sei de onde você está falando, você está assistindo, né? Eu estou falando aqui da Fazenda Rio Grande. Você escreve aí, né? Eu sou de tal lugar, eu sou fulano. Se você está aqui pela primeira vez, seja bem-vindo. Obrigado por você me permitir entrar na sua casa. Vamos lá! Jesus. João capítulo 7, versículo 3, diz assim, dirigiam-se, pois, a ele os seus... Quem que era, irmãos? Quem que se dirigia a ele? Os irmãos, a família dele, amém? Jesus tinha irmãos e irmãs. A Bíblia fala isso, José e Maria se casaram, Maria ficou virgem até Jesus nascer. Depois que Jesus nasceu, ela não era mais virgem. José conheceu, Maria teve relacionamento, Jesus teve irmãos e... irmãs, amém, amados? Então já vamos desmistificando algumas coisas que talvez a gente pense. Então José e Maria viveram uma vida normal. Ah, pastor, isso... Querido, quem é casado tem que ter relação, amém? E ele teve irmãos e irmãs. E um dia ele está lá com seus irmãos, e olha o que João descreve isso, olha o que eles disseram. O que eles falaram para ele? Deixa este lugar e vai para a Judeia, para que também os teus discípulos vejam as obras que fazes. Porque ninguém há que procure ser conhecido em público, ninguém há que procure ser conhecido e contudo realize, se faz estas coisas, manifesta-te ao mundo, pois nem, aí a explicação de João, porque nem mesmo, olha para quem está do seu lado e fala, meu Deus do céu. Então Jesus tinha um ministério nessa terra, Jesus estava fazendo algumas coisas, mas chegou um ponto do ministério dele que nem mesmo os seus irmãos acreditavam nele. Se você fica chateado que às vezes sua família não acredita em você, se você fala de Jesus, você faz as coisas, você fala, meu Deus, mas ninguém faz, graças a Deus, mas isso já vem até de antes, assim, né? Todos meus irmãos, minhas cunhadas, meus sobrinhos, meu pai e minha mãe, graças a Deus eles congregam na igreja, amém, amados? Graças a Deus, mas eu tenho muitos parentes, muitos amigos, que talvez estejam me assistindo pela internet, e glória a Deus por isso, que, né, às vezes me assistem pela internet, graças a Deus, muitos meus parentes, mas eles não congregam numa igreja.
E muitas vezes devem discordar das coisas que eu falo, da minha postura ou de outras coisas, ou não discordam, mas também não querem deixar alguns hábitos que para eles são nocivos. Amém, amados? Ou que não, eles não acham nocivos, não sei dizer. A grande questão é, isso eu acho maravilhoso. Jesus vivia num ambiente onde nem mesmo seus... Então você acha que você tem problema em casa, você acha ruim porque as pessoas não te entendem, você acha ruim porque teu irmão, tua irmã não vai na igreja, porque tem ideia diferente, olha para quem está do seu lado e fala, com Jesus foi igualzinho. Amém, amados? Você tem essa preocupação, né? Meu sogro e minha sogra ainda não vêm na igreja, espero que um dia possam vir, minha cunhada também, né? Eu tenho sobrinhos por parte deles, são ainda pequenos, não sei dizer, né? Mas não vêm na igreja, discordam de muitas coisas que a gente faz. Pastor, você fica preocupado com isso? Sim e não, porque o próprio Jesus... Nem mesmo seus? Você já imaginou, irmão, você viver numa família onde tua mãe e teu pai provavelmente contam que seu filho, né, que o mais velho, eu acho que contaram, né? O mais velho nasceu de uma forma milagrosa, um anjo veio, algo aconteceu, e nem mesmo seus irmãos criam nele. Porque até Jesus manifestar o seu ministério, até os seus 30 anos, Jesus não faz nenhum milagre, Jesus não faz nada diferente, ele vive uma vida normal, só que ele é obediente a Deus, graças a Deus. Mas quando ele começa a agir de forma sobrenatural, por meio de quem? Você fala do Espírito Santo, por meio de quem? Do Espírito Santo, as pessoas que conheciam Jesus, a pessoa normal, não acreditavam naquilo que ele fazia. É muito normal isso acontecer na vida normal. Eu tenho diversos amigos que me conhecem o Fábio, sempre conviveram com o Fábio. Ninguém conviveu comigo, não tem nenhum amigo que é de... Meu amigo que mais convive comigo é de quando eu tinha 11 anos. Então vamos lá, 30 anos que ele anda comigo, amém, amados? Mas ele quando vem para Curitiba, graças a Deus, às vezes ele vem na igreja. Às vezes ele vem na nossa igreja, talvez deve ser a única igreja que ele vai. Mas eu tenho diversas pessoas que me conhecem há muito tempo, né, meus amigos, e eles não vão na igreja. Por quê, pastor? Porque... eles provavelmente não acreditam nas coisas que acontecem quando eu estou ministrando, quando o Espírito Santo que me usa. Né? Ontem eu estava ministrando lá numa igreja em Colombo, estava lá o Carlinhos, lá, o nosso louvor estava lá, né, Evan? Deus moveu, é uma bênção, irmão. Eu sou amigo de todo mundo que está lá. A gente estava comendo antes, eu fui ministrar, todo mundo sabe quem vai me usar, o Espírito Santo. Deus move, Deus sempre move, graças a Deus. Deus se move, as coisas acontecem, mas acabou, a gente volta a ser... que a gente é normal. Vou lá, tô caído no chão com meus filhos, brincando, né? Amém? Então, uma pessoa normal, igual qualquer um. Olha para quem está do seu lado, fala, nem os irmãos de Jesus acreditavam nele. E é interessante porque, embora eles não acreditassem nele, eles sabiam que em oculto, ou seja, no seu privado, Jesus tinha algumas coisas diferentes. Porque eles falam assim, ó, ninguém há que procure, vamos ler comigo, ser conhecido. Em quê? Público, e contudo realize seus feitos em oculto. Sabe por quê, querido? Porque quem te conhece pode até não acreditar naquilo que você tem, no seu chamado, nas coisas que Deus vai fazer na sua vida, mas deixa eu te contar uma coisa, ele sabe que na sua vida privada, no seu particular, você tem alguma coisa que é diferente. Quem está me entendendo? Né? Eles sabem, porque na hora que aperta, eles sabem para quem pedir uma oração, mesmo que seja sem falar para ninguém. Quem já viveu isso? Tira o sarro de você. De meu serviço era assim, mãe tirava sarro, brincava, tal. Dava um aperto, dava uma situação que não sabia como resolver. Quando dava um ruim mesmo, chamava no canto e se puder orar por mim, se puder falar pro pessoal lá da igreja, orar. Alguém já viveu isso? Então olha para quem está do seu lado, fala altar público, altar privado. Né? E muitas vezes as pessoas querem expor certas coisas, querem colocar certas coisas que na verdade é o seu particular com Deus, é o seu tempo com Deus, é as suas coisas. Quem nunca ouviu, você fica querendo pregar aqui em casa, né? Quando você se converte geralmente, ok, olha para quem está do lado e fala, nem os irmãos dele. Então eu quero falar dessas questões porque Jesus, que era Jesus, olha ali, ó, eles falam, se você for ver esse texto, dirigiram-se a ele e falaram para ele, sobe, vai lá, faz as coisas. Porém Jesus não faz aquilo que eles querem que ele faça. Eu amo Jesus porque o homem mais amoroso do mundo não se preocupava em agradar pessoas. Olha para quem está do seu lado e fala, meu Deus do céu. O homem mais... Eu fico pensando nessas coisas, posso? Aí agora não vou falar que esteja na Bíblia, mas eu estou falando possibilidades, amém? E não é uma heresia eu falar isso. Se os irmãos dele estavam falando assim, cara, você tem uma certa postura em oculto, que é diferente da de todo mundo, ou seja, no particular, quando a gente está junto. Então se você quer ser assim tão certinho, tão fazendo as coisas no padrão de Deus, vai lá e faz em público, para que o pessoal te conheça. Sabe o que eles estão falando para eles? Vocês estão aqui comigo, amados? Tá, você tem essa postura aqui, ó. Talvez os irmãos dele faziam coisas que ele não fazia. Quem está me entendendo?
Não sei por que postura, como as coisas aconteciam, mas talvez ele tinha uma postura diferente. E os irmãos falavam, cara, se você quer aparecer, então vai lá, aparece em público. Faz as coisas para os outros, faz para os outros verem. Jesus não precisa fazer nada para ninguém ver, graças a Deus. E ele fala, não vou. Eles falam, vai lá para a festa, sobe lá, vai fazer os milagres, vai aparecer lá na frente. Jesus fala, não vou. Jesus não faz as coisas que os outros querem fazer. Talvez na escola os outros queriam puxar o cabelo das meninas, né? Sair correndo e apertar uma campainha na saída da escola. Jesus não fazia isso, eu tô brincando, né? Claro que não tinha campainha, você sabe disso, eu tô trazendo aqui pro nosso... Mas talvez Jesus não fazia as mesmas coisas que os outros faziam. Ele não se preocupava em agradar pessoas. A Bíblia diz que ele era obediente aos seus pais. Amém, amados? Ela fala isso em Lucas capítulo 2, se eu não me engano. Fala na Bíblia, tá? Mas é 2 sim, tá? Ela explica essas coisas. Ela fala que ele era obediente aos pais. Agora, ele se preocupava com o que os outros faziam? Não é porque os outros estão fazendo que eu vou fazer. Como já dizia tua mãe, você não é todo mundo. Não é verdade? Ah, mas todo mundo tá, mas você não é todo mundo. Nós somos, graças a Deus, separados por Deus. Jesus é um ungido, separado desde sempre. Então ele não tinha uma postura que se preocupava em agradar pessoas. Ele não tinha uma postura que se preocupava em agradar as autoridades daquela época. Ele não tinha uma postura que se preocupava em agradar ninguém. Nem mesmo aos seus. Nem mesmo aos seus. Nem mesmo aos seus. Eu não coloquei esse texto, mas tem um outro que é a mãe de Jesus. Quem? A mãe de Jesus. E os irmãos vão para lá e falam, para de fazer isso que você está fazendo. Ele para na frente de todo mundo, ele pergunta assim, quem são? Minha mãe e meus irmãos. São aqueles que fazem a vontade do meu Pai. Vocês estão aqui? Jesus não tinha nenhum, me entenda por favor aqui, compromisso com a vontade das pessoas. Nenhum compromisso com a vontade das pessoas. Nem quando a vontade das pessoas era lícita. Em que sentido? Vem uma mulher querendo cura, querendo coisa. Amém, amados? Ele falou, eu vim para um povo determinado. Dela, mas isso... Aí, graças a Deus, as misericórdias do Senhor se renovam a cada manhã. E Jesus era amoroso. Vocês estão aqui, amados? Ele resolve a situação. Só que amar não é fazer o que o outro quer toda hora. Tem pai que acha que amar a filha é fazer todas as vontades do filho, é fazer tudo que ele quer, deixar o filho mandar, é não dar regra, é não dar coisa. Aí depois a Bíblia fala, quem cedo corrige, amém, amados? Acho que é Provérbios 13 ou 12, alguma coisa. Fala dos benefícios que existem em corrigir cedo a criança, em ajustar as coisas, é não deixar ela ser levada pelas suas próprias vontades. Quem corrige livra a alma da morte. Você faz tudo o que você quer amar, não é fazer tudo que os outros querem. Amém, amados? Então olha para quem está do seu lado e fala, Jesus era muito amoroso, mas ele não estava nem aí para a opinião dos outros. Ah, você quer se mostrar, você quer fazer as coisas, faz isso em público. Jesus não fazia aquilo, não fazia. Quando querem te dizer o que fazer, você já imaginou se você pudesse viver, querido, sem ter que agradar as outras pessoas? Talvez você não teria se envolvido em drogas, talvez você não teria começado a beber, talvez você não teria fazer. Amém? Eu quero contar aqui da minha família. Uma vez eu perguntei para o meu pai, eu falei, pai, como é que pode o meu avô, eu lembro dele, Dichan, que a gente fala, né, que é avô em japonês, eu falei, como é que pode o Dichan não bebia, não fumava, eu me lembro bem disso, nunca vi ele coisa, ele bebia e fumava, pai dele, não. Falei, pai, como é que pode você e todos os seus irmãos beber e fumar? Me explica isso, se o meu avô não bebia e não fumava, como é que pode vocês fazerem essas coisas? Aí meu pai falou assim, ele não bebia e fumava, mas ele dava as festas, fazia as coisas, as reuniões de família, e todos os amigos dele bebiam e fumavam. E aí ele ficava feliz na festa. E aí meu pai falando, né? Já não faz muito tempo, sei lá, 5, 6 anos atrás. Aí meu pai falou assim, e a gente de uma certa forma começou a achar que para agradar o pai, para o pai ficar feliz, se a gente e fumasse, ele ia ficar feliz. Que pai que fica feliz? Tudo bem que na época do meu pai, vamos consentir. Meu pai tem quase 70 anos. Ninguém nem sabia que cigarro faz mal para a saúde. Amém, amados? Não sei se você sabe disso, mas quem fumava naquela época, para ele era uma coisa que beber refrigerante, assim. Que talvez descubram que faz mal para a saúde. Mas ok, voltando para a palavra. Né? Eles não sabiam naquela época. Amém, amados? Beber talvez até sim, né? Que sabia se transtornar de outras coisas. Mas o que eu estou querendo dizer? Muitas vezes a gente faz as coisas para agradar as outras pessoas. Para agradar até aqueles que estão próximos. Eu já vi gente falar que muda os padrões só porque está na sua família. Amém, amados? E tem coisas que... Eu sou até meio fariseu nisso, perdão por isso. Mas, querido, já aconteceu, por exemplo, de eu estar na praia e estar meu violão lá. Meus tios pegarem para tocar e tocar música que eu não... Música que não é de Deus, amém, amados? Música que não glorifica a Deus.
Eu fui lá, depois falei, ô tio, na boa, obrigado, tal. Peguei meu violão de volta. Não levo mais meu violão para lugar que os outros podem querer tocar. Por quê? Porque esse violão não foi feito para isso. Esse instrumento é consagrado para Deus. Ele é separado, ele não tem outro uso. Estou conseguindo me fazer entender? Olha para quem está do seu lado e fala, cuidado com querer agradar os outros. Querido. Vai, pode seguir. O que Jesus faz? Aí ele faz o seguinte, ó. Mas depois de que seus irmãos subiram, foram para a festa, porque estava pedindo para ele ir para a festa. Então subiu ele também. Não, mas em oculto. Jesus tinha que se manifestar uma hora, sim ou não? Tinha ou não tinha? Tinha. Jesus tinha que ir em todas as festas. Ele tinha que ir em todas as festas, porque ele era homem. E ele cumpre todas as ordens que Deus tinha dado. Que o homem tinha que subir a Jerusalém nas festas, sempre que pudesse. Tinha algumas que eram obrigadas. Até um dia eu ministro sobre festas, que festas tem a ver com a volta de Jesus, tá? É mais complexo assim, não sei se é essa estação, mas amém. Mas aí ele fala assim, ó, depois que seus irmãos subiram para a festa, então subiu ele também, não publicamente, mas em oculto. Essa é a história que eles começaram a falar de Jesus e outras coisas. E o que eu acho lindo de Jesus, querido, ele não se preocupa em agradar ninguém. E ninguém determina o tempo das coisas da vida dele. Ninguém vem falar quando eu tenho que fazer e quando eu não tenho que fazer, se Deus não me mandou fazer. Não, mas você já tem 20 anos, como é que você não teve relação sexual ainda? Você não pode ver assim, você vai ser um bobo. Não faça isso, todo mundo está fazendo. Já é a hora de você fazer. Olha para quem está do seu lado e fala, você não determina nada para mim. Vocês estão aqui comigo, amados? Não, mas como é que pode você tão assim, né? Ainda vivendo essas coisas, que bobo, que não sei o que. Irmão, ninguém determina para Jesus o que ele vai fazer ou o que ele não vai fazer. Ninguém determina o meu tempo, quem determina é o Senhor. Há um tempo e um modo, né, uma forma de fazer para todo o propósito que há debaixo dos céus. Quem faz o tempo certo tem o benefício, quem faz no tempo errado tem problema. Sexo é para ser feito depois do casamento. Alguém fala amém, por favor, ou escreve amém. Sexo é para ser feito depois do casamento. Amém? Porque a intimidade de duas pessoas é o máximo que duas pessoas vão ter de intimidade. Querida, é uma coisa abençoada por Deus. Ela é a possibilidade de gerar filhos. Abençoados, como? Dentro de uma aliança de casamento. Pastor, mas meu filho veio, ele não é uma bênção. Filho, a vida quando vem é uma bênção. Agora, ela fora de um cenário vai implicar em um monte de dificuldade. Se você é mãe solteira ou já teve pai solteiro e outras coisas, você sabe a dificuldade que é não ter. Quem tem filho já sabe que dentro do casamento não é uma moleza. Dá trabalho. Israel deu trabalho ou... Só um pouco, né? Dá trabalho. Agora são duas crianças, dá trabalho, Kelita? Claro que dá. Já imaginou se um morasse numa casa, Rodolfo morasse em outro lugar e você ficar sozinha, que ele está amarrado, em nome de Jesus, né? Eu falei, é uma bênção, não estou falando nada disso, mas as coisas quando elas são feitas fora do tempo, pode ser até algo que é certo, mas ele tem que ser feito no tempo de Deus. Eles querem falar algo para Jesus que era o que ele tinha que fazer. Ele veio para se manifestar, sim ou não? Claro que sim, ele é a manifestação do próprio Deus nessa terra, num Deus amoroso. Mas eu quero mostrar que amor não é fazer tudo que os outros querem. Quem pode dizer glória a Deus? Tampouco deixar os outros determinarem o tempo das coisas na sua vida. Hoje em dia eles colocam um monte de coisa, que criança tem que aprender sobre não sei quem em tal idade, que criança tem que ver isso, que a escola vai falar o que tem que fazer, que tem que viver não sei o que as experiências, porque tem que viver todo tipo de experiência. Ninguém determina o meu tempo de nada. E Jesus fala isso, não vou. Você vai subir, sobe lá agora então para se mostrar, não vou. Aí depois ele vai. Mas eu vou no tempo que eu determino. Quem está me entendendo? As coisas não são feitas, querido, no padrão que os outros querem. Se for no padrão do mundo, Deus o livre. Com 10 anos você já tem. Aí o mundo está do jeito que está o mundo aí hoje. Não é isso para nós, em nome de Jesus. Problema, sobrecarga, coisa que não vem da parte de Deus. Eu amo porque o homem mais amoroso do mundo não se preocupou em agradar as outras pessoas. Eu amo, eu estou tentando ser igual a Jesus. Me preocupar mais com o que Deus quer do que em agradar os outros, em nome de Jesus. E é o tempo, é a estação dessas coisas. Eu tenho que agradar o meu rei. Quem que eu represento? Jesus. Não represento, eu amo todos vocês. Eu tenho uma representação como pastor da igreja Bola de Neve, da Fazenda Rio Grande, em Fazenda Rio Grande. Mas eu estou representando, acima do Bola de Neve, eu estou representando quem? Jesus, amados. Então eu tenho que seguir de acordo com o padrão de Jesus. Graças a Deus, nossa igreja é bíblica, né? Então não tem não tem nada diferente entre eu representar Jesus como pastor da Bola de Neve e representar o reino dos céus. Mas eu venho para representar o reino. Olha para quem está do lado e fala, você também, meu irmão. Olha para outra pessoa aí e fala, você também. Cada um no lugar onde Deus te colocou, no barco que Deus te colocou. Meu barco é a igreja.
represento Jesus aqui, né? Esse é meu monte de governo, é o lugar que o Senhor me colocou. Então, você dentro de onde o Senhor colocou. Olha para quem está do seu lado e fala: não faça as coisas fora do tempo. Quem aqui já fez algo porque os outros falaram para você fazer e depois você percebeu que você não devia ter feito? Todo mundo, né, irmão? Os mais velhos incitam a fazer coisa errada, não é? Vai, fica com ela, beija ele. Ninguém determina o nosso tempo em nome de Jesus. Está citando João, que é jovem, né? Dia também, que é jovem, em nome de Jesus. Ninguém pode falar para vocês o que vocês vão fazer, onde vocês vão fazer, como vocês vão fazer. Você só fala não. E pronto. Não vou. Ponto final. Ah, prova que você é. Vai lá publicamente. Não precisa provar nada para ninguém. Não precisa provar nada para ninguém, querido. Leão precisa provar que é leão? Precisa, irmão? Você vê um leão vindo, você fala assim: leão, dá um rugido aí. Corre atrás de um animal e mata ele. Leão precisa fazer isso para provar que é leão ou não? Você vai falar, ele não vai entender nada, vai comer você. Glória a Deus, vamos lá. Continuar falando de Jesus. Pode passar. Isso, olha aqui, ó. O Evangelho de Marcos mostra, ele é dividido em histórias, não é cronológico o Evangelho de Marcos, mas ele mostra numa passagem algo bem interessante que aconteceu. E eu não coloquei o capítulo ali, né? Ok, depois eu ajusto. Não sei que capítulo que é também, mas o versículo é 15. E foram para Jerusalém, entrando ele no templo, passou a expulsar os que ali vendiam e compravam, e derribou as mesas dos cambistas e as cadeiras dos que vendiam as pombas. Deixa eu contar o que Jesus faz. Jesus entra num lugar, Jesus é o homem mais amoroso do mundo. Sim ou não? E ele entra num lugar que a gente pode pensar que o templo é parecido com uma igreja. Como se estivesse acontecendo alguma coisa errada aqui. Ele começa a virar as mesas dos cambistas. Se você vê em outra passagem, fala que eles eram ladrões, salteadores. Tem um monte de coisa acontecendo no templo ali, que eu não preciso falar disso agora. Mas a grande questão é que Jesus chega bem tranquilo, com um chicote de corda. Começa a bater um chicote, virar a mesa e empurrar as pessoas. Olha para quem está do lado e fala: muito amoroso. Vocês estão aqui, amados? Nossa, mas muito amoroso. Muito amoroso. Eu amo Jesus. Eu amo o apóstolo de Jesus. Eu quero mostrar para Jesus que Jesus não é aquele Jesus que às vezes a gente fica vendo nos filmes, que parece até meio, como diz o Kevin, frufru Jesus. Jesus era homem. Amém, amados? Amém, igreja? Deixa eu dar uma pressão. Amém, igreja? Jesus zelava por aquilo que importava. Ele se comporta como um cordeiro na hora de morrer e não tem problema nenhum. Agora, quando ele vê a casa do seu pai desorganizada, ele tem zelo. A palavra de Deus fala dessas coisas. Paulo fala, se tem alguns na igreja que estão causando problema, sabe o que você faz? Mande embora. Entregue a alma da pessoa para quem? Para o Satanás, irmão. Elimina os lobos do meio dos cordeiros, em nome de Jesus. Lobo em pele de ovelha. E deixa eu falar uma coisa para vocês. Ele falou lobo em pele de ovelha. Ou seja, não é o pastor que é lobo. Tem lobo no meio das ovelhas. Amém? Até porque pastor, quando é líder, fala tanta coisa, ele chama de outros nomes. Amém, amados? Mas quer entrar até o Senhor. Estou conseguindo me fazer entender? Então a função de Jesus é: se ele precisou limpar o tempo das coisas que estavam acontecendo errado, ele não hesitou em agir de forma enérgica. Ele não hesitou em virar a mesa. Ele não hesitou, querido, em quebrar todas as coisas, bater com um chicote. Às vezes a gente fica imaginando Jesus, porque às vezes você trata uma pessoa de uma forma mais rigorosa quando está acontecendo um pecado ou uma coisa ruim, que você tem que tratar para tirar aquilo da pessoa. E tem pessoa que quer que trate a pessoa, sabe como? Pegando ela assim, fazendo um carinho. Ai, pegando no colo. Quando são as coisas no que diz respeito à casa do Senhor, o templo do Senhor, tem que haver zelo. Jesus zelava por aquilo que importa. Posso falar disso? Vocês me permitem, em nome de Jesus? É que eu olho para a câmera assim e falo: meu Deus, posso falar isso na internet? Hoje nós somos o quê? Casa do Senhor. Hoje nós somos o templo do Senhor. Se eu usar o mesmo padrão que Jesus usava de zelo para corrigir alguma coisa que estava acontecendo conturbado ou profanando o templo do Senhor, quem está aqui comigo? Pegava um chicote, virava as mesas, botava tudo para fora. Queridos, se tem alguma coisa que vai profanar o templo, se tem alguma coisa que vai deturpar o templo, olha para quem está do seu lado e fala assim: pega um chicote. Olha para outra pessoa e fala: pode virar as mesas.
Amém? Eu sou bem amoroso para algumas coisas. Agora, quando tem algumas coisas que eu entendo que é profanar o templo, não o templo físico aqui, o local, mas profanar o templo, quem me conhece já me viu corrigir alguém, eu sou bem rigoroso. Ainda não peguei um chicote, mas estou pensando seriamente em construir um igual Jesus. Chicote de corda e dá um pá! Tô brincando, não vou fazer isso. Só quero falar para você que o homem mais amoroso dessa terra, naquilo que precisa zelar, ele não refugou em zelar. Amém, amados? Ele teve toda a agressividade que é necessária para que as coisas aconteçam. Não violência, a agressividade. Não fala que Jesus bateu em ninguém. Quem pode dar glória a Deus por isso? Mas ele expulsou os cambistas, ele virou as mesas. Foi um comportamento violento? Sim ou não? Não, violento não, né? Mas foi um comportamento agressivo? Quem via de longe se assustava? Porque ninguém prendeu ele. Porque ninguém fez nada contra ele. Tudo bem que eles começam a ameaçar Jesus depois disso também, mais intensamente. Mas ninguém fez nada porque ele estava de acordo com as leis do Senhor para aquele lugar, para aquele tempo, graças a Deus. Então nenhuma das pessoas da lei podia falar nada porque eles sabiam que aquilo que estava acontecendo ali era algo errado. Eles começam a corromper os sacrifícios, fazer todas as coisas, a mudar o padrão que Deus estabeleceu. Então deixa eu dar uma dica para você. Se tem algo que está bagunçando na sua vida, no seu templo, do seu comportamento que está desalinhado com o padrão de Deus, em qualquer área da sua vida, é melhor você pedir para Jesus vir e virar as mesas, do que você deixar as coisas do jeito que está. E ficar sofrendo com roubo no templo aí, ó, nesse templo. Vocês estão me entendendo aqui? O roubo no templo era roubar os sacrifícios, roubar as coisas, roubar o culto a Deus. Se tem algo em você que faz isso, melhor pedir para Jesus vir quebrar tudo mesmo. É a melhor coisa que a gente pode fazer. Tem certas posturas às vezes que a gente tem que ter. Eu educo os meus filhos, né? Eu tento ser o pai mais amoroso possível, dentro do possível. Mas diversas vezes eu dou um acelero nos meus filhos. Eu mudo minha voz, levanto, grito, bato a mesa. Quando é algo que vai transgredir, quando é algo moral, querido, pode ter certeza, eu vou corrigir. E eu vou até um extremo assim, mas é um extremo controlado. Estou conseguindo fazer entender ou não? Que eu tenho que mostrar que amar também é zelar por aquilo que é importante. Tem certas coisas, queridos, que o rigor é muito alto. Meu filho mais novo, por exemplo, tem mais mania de fugir do que o meu mais velho. É o mais novo, de sair de casa, de sair das coisas. Ele já está bem melhor, a quarentena ajudou ele. Porque está perto do pai, Deus está sendo bom com ele, está bem mais obediente. Mas eu vou falar para vocês, bem corrigido diversas vezes. Amém? Bem corrigido mesmo. Mas por que isso, pastor? E acelerando, fazendo as coisas. Eu estava na casa do pastor Roberto, lá em Maringá, eu contei para vocês. Ainda bem que era dentro de um condomínio. Mas meu filho saiu da casa e foi para a rua. Dentro do condomínio. Mas é uma coisa que eu ensino para eles, não pode passar da porta. O que aconteceu? Eu corrigi. Você bateu nele, pastor? Não posso contar. Entendeu? A gente... E enérgico. Por quê? Porque isso é um perigo. Quem concorda comigo? Sim ou não, amados? Uma criança de 2 anos que sai para fora do portão, sai de onde quer, faz as coisas. Tem risco ou não tem risco? Quem é pai sabe, um dia você pode se distrair e deixar a porta aberta, nem foi você, um outro pode abrir alguma coisa. Então tem certas coisas que tem que ter rigor. Com aquilo que a gente tem que zelar, olha para quem está do seu lado e fala, seja zeloso em nome de Jesus. Amém? A Bíblia fala, ele fala, o zelo pela tua casa me consome. Tem coisa que a gente tem que zelar, querido, tem que zelar. Isso não entra na minha casa, ponto final. Isso eu não quero, eu viro a mesa, jogo fora. Não, isso não. Esse tipo de comportamento, esse tipo de programa, esse tipo de ideia, esse tipo de concepção, aqui não. Aqui não, aqui eu viro as mesas. A casa do meu pai é chamada casa de oração. É um lugar onde os céus e a terra se conectam, assim como nós somos portais eternos, porta do céu. Você vai deixar um monte de coisa tá aí dentro do teu templo? Olha para quem está do seu lado e fala, para com isso, em nome de Jesus. Jesus fazia o quê? Virava as mesas. Eu amo Jesus. Quando tem algumas coisas que vão atrapalhar os templos, você pode saber, eu sou bem rigoroso para corrigir. Bem rigoroso para corrigir. Graças a Deus. Tem que ser. Amém, homens? E amém, mulheres? Olha lá, viu? Os irmãos gostaram, né? Vai, vamos lá. Por que você está falando essas coisas, pastor? Porque isso que eu estou falando, literalmente, falar dessas coisas de Deus, falar do comportamento de Deus, da moral e das coisas de Deus, do padrão bíblico das coisas, ele para muitas pessoas, principalmente no dia de hoje, mas isso também acontecia no tempo de Jesus, chega a ser até engraçado, irmãos. Parece que eu estou falando uma piada. Parece que eu estou falando, não, tem que ficar... Jovens, não tenham relação sexual, mantenham-se virgem até você casar. O pessoal acha que é piada.
Você acha que é brincadeira? Não use drogas, não fique experimentando um monte de relação. Não tenha relações com pessoas que você não deve se relacionar. Se afaste de algumas coisas. Não veja isso, não consuma isso, não faça desse jeito. Para os outros parece que é piada. Parece que eu estou brincando, parece que você é louco. Quem já ouviu falar alguma coisa assim? Tem gente que tem até vergonha de falar algumas coisas que sabe que se falar vai virar motivo de chacota em casa. Vão dar risada, vão tirar. Vão ou não vão? Você é crente, é jovem. Por isso que eu já vou falar para vocês que são crentes, são jovens. Sejam os melhores lá na escola, entendeu? Sejam os mais inteligentes, sejam os mais habilidosos, em nome de Jesus. E se alguém vier falar alguma coisa, fala, cara, tipo, não estou entendendo. Você está tirando, sabe por quê? Amém? Amém, igreja? Eu sou bem rigoroso com meus filhos, mas eu treino eles assim. Às vezes eu dou umas apertadas e eu falo, cara, estou te treinando para ser o melhor, cara. Fala para os dois. Eles falam, eu falo para eles que eu estou treinando eles para ser ninja. Então ninja aguenta as coisas, né? Que é a concepção deles, um super-herói, eu falo assim. Então você aguenta, você vai ser diferente. Os outros podem fazer, mas você não faz. Amém? As coisas são diferentes. Talvez para o mundo pareça loucura esse tipo de coisa. No tempo de Jesus não era diferente. Em todas as coisas que ele fazia, essas coisas aconteciam. Teve uma vez que ele foi para curar uma criança, levantar a vida de uma menina. E ao entrar lhes disse, por que estáis em alvoroço e chorais? A criança não está morta, mas riam-se dele. Tendo ele, porém, mandado sair a todos, tomou o pai e a mãe da criança e os que vieram com ele e entrou onde ela estava. Deixa eu falar uma coisa para vocês. As coisas espirituais, a palavra de Deus, Paulo disse que parece loucura para os homens, para o homem natural. Quando você tem um problema e você vai orar, as pessoas acham que isso é uma loucura. Quando você tem alguma coisa que não está resolvendo, você fala, vou jejuar, vou me consagrar, vou fazer a coisa, os outros pensam o quê? Não estão entendendo nada. Acha graça, dá risada, porque as coisas espirituais e as coisas que Deus tem para fazer, elas são sobrenaturais, elas transpassam aquilo que é natural. Então para os outros parece uma loucura. É quando a gente falava aqui antigamente, um dia nós vamos estar lá na frente do terminal, que lá vai ser nosso templo. Como isso aqui não tinha nem construção aqui? Só tinha um pedaço de teto, quem lembra desse lugar? Né? Mas isso, quem é velho da igreja já sabe, porque no primeiro dia que eu vim aqui, eu reforço essas coisas, porque isso é tangível, é físico. Mas não só isso, irmãos, de diversas palavras do que Deus ia fazer, das vidas que iam ser transformadas, da relevância que vocês iam ser para essa cidade, graças a Deus, amém? Das mudanças que iam acontecer, de tanta coisa que Deus moveu, graças a Deus, graças a Deus. E aí a gente vê, e para as pessoas isso parece o quê? Loucura. Quem sabe a Carol, quando se converteu, se falasse na escola dela, você estava estudando quando você se converteu, Carol, não? Tava, né? Só ia para a escola, né? Mas tinha um diagnóstico, tinha um monte de coisa. Quando falava, mas se falasse lá para o seu médico, eu me lembro sua mãe quando ela, e eu não estou falando que tem que parar de tomar remédio. Se tem médico que está tomando, faça o tratamento que está, amém? Mas a mãe da Carol, por exemplo, ela foi baixando todos os tratamentos, essas coisas, né, Carol? Em um bom tempo ela diminuiu um monte de coisa, teve coisa que parou de tomar e o médico mesmo não acreditava por como é que aquilo aconteceu com ela. Olha para quem está do seu lado e fala, é Jesus, meu irmão. Porque naturalmente eles vão achar que aquilo não tem como acontecer, mas Deus continua sendo Deus. Não é, Sulianes? Tem que testemunho dessas coisas de cura, dá para a gente falar de rodo aqui, graças a Deus. Carol, toma algum remédio? Nenhum. Mas não falaram que você ia tomar a vida inteira? Agora, se você falar, não, um dia eu não vou tomar remédio, sabe o que eles vão falar? Olha para quem está do seu lado e fala, não fique com a expectativa dos outros. E aí eu quero falar indo para o fechamento dessa palavra em nome de Jesus. Quem não entende acha engraçado, querida. Quando eu falo que eu quero em nome de Jesus, profetizo que meus filhos vão casar virgem em nome de Jesus. E eu instruo eles que até de preferência nem beije antes, beija lá no altar em nome de Jesus. Aí os outros acham isso engraçado. Acham que é piada que eu estou falando. Quando eu falo que eu vou ajudar meus filhos a casar, vou instruir eles, eu acho que essa é melhor, essa não é. Todo mundo acha graça, acha que eu estou brincando, acha que as coisas não vão acontecer. Olha para quem está do seu lado e fala, ai, ai, ai. Quem quer fazer isso com seus filhos? Eu também, em nome de Jesus. Vocês já são filhos daqui, não é só com seus filhos, não. É vocês mesmo, assim, do jeito que está, em nome de Jesus. Quem é mais novo, né? Quem está bem, em nome de Jesus. Pastor, meu Deus, mas eu já não sou mais virgem, vim para a igreja. Ok, então fica agora, em nome de Jesus, se conserta. Amém, amados? Se ajusta. Eu não estou falando só dessas questões, mas o que eu estou falando é que realmente o modo como a gente vive, irmãos, para os outros parece às vezes que é o quê? Que é piada. Não parece, amados? Você falar que você estava orando pela empresa durante o final de semana, estou orando para que Deus move, para que as coisas aconteçam, os outros acham que é o quê? Cara, muito vale a oração dos justos e seus efeitos. Jesus vai para um lugar onde ele vai realizar um milagre, algo sobrenatural. E agora eu quero trazer isso para o nosso campo, fechando a mensagem.
Jesus, quando ele vai fazer isso, a Bíblia fala que ele faz o que ali com as pessoas? Ó, e riam-se dele, tendo ele, porém... Quando você pega numa outra vez que essa história também está sendo contada, fala que ele expulsou as pessoas. Que ele o quê? Expulsou, ele falou, sai todo mundo aqui. Não quero ninguém aqui. Aqui está mais educado, mandando sair. Saia já desse lugar. Você já imaginou Jesus chegando no lugar, está um monte de gente assim, ó, um negócio, sai daqui agora. Pode sair daqui. Sai daqui. Se alguns de nós já falar, meu Deus, que cara mais mal educado. Ele nem falou, com licença, gostariam que vocês saíssem desse lugar. Está atrapalhando, está tumultuando, quem comigo não ajunta, espalha. Sai, pode ir embora, tchau, um abraço. Até, falando e andando. Vira as costas, a porta é ali, ó. Pode ir embora. Está querendo aprontar, está querendo fazer coisa errada, ó, ali a porta, ó. Pode ir embora. Jesus falando, vocês estão aqui comigo, amantes? Por que eu estou falando isso? Às vezes a gente acha que amor é só gentileza, é só aquilo que a gente quer. Tem coisas em que há zelo e exige uma postura na proporção das coisas que estão sendo feitas. Amém, amados? Tem coisa que não... Irmão, você vai falar com uma pessoa que é viciada em droga. Amém. Posso falar isso? Os irmãos vão para a casa de recuperação e um monte, perdão, um monte de... Amém, não vou nem falar, não vou atribuir nenhum substantivo. Mas... irmão, tá usando droga, dorme na rua. Os caras fazem de tudo com o cara fica na chuva, no problema, que nem um louco aí, apanha. Fora um monte de outras coisas que acontecem, quem usa droga sabe. Aí ele vai para casa de recuperação, tem colchão para dormir, tem comida e horário para comida, tem as coisas, e ele sai de lá dizendo que tá ruim. Ele sai de lá falando, não tá ruim, você quer ir aonde? Para um hotel? Olha para quem está do seu lado e fala, pelo amor de Deus. E aí volta e descamba, fica aí 3 dias sumido no meio do mato, morrendo. Meu Deus do céu. Tem certas coisas que tem que ser feitas, a gente tem que ser corrigido na altura que a gente está proporcionando. Amém, amados? Casa de recuperação não é um lugar, não é um hotel, irmão, não é um spa. É um lugar para você ser tratado no seu caráter e nas coisas que você não fez. Quem pode dizer glória a Deus por isso? É o lugar de Jesus pegar o chicote, pegar a mesa e virar as mesas. E lamba os beiços. Mas não passa fome, não passa frio, não passa necessidade. Que isso, irmãos? Olha para quem está do seu lado e fala, já corrige teus filhos antes, irmão. Amém? O que eu estou querendo dizer é que tratar com amor nem sempre é só passar a mão na cabeça. Eu acho até que, com todo respeito, é bem longe disso. Amém? É corrigir, é estruturar. Por quê, pastor? Penúltima parte, vai, que tem mais 3 slides. Jesus tira aquelas pessoas porque Jesus está preocupado com uma coisa, com o ambiente espiritual daquele lugar. Mas depois que seus irmãos subiram... colei errado aqui, então volta lá. Abre o texto para mim, por favor, Marcos 5,40. Joga lá. Perdão, achei que eu tinha colado o texto ali. Eu devo ter pulado esse slide. Abre 5,40 aí, porque esse texto é importante. Eu arrumo para o próximo culto, perdão. Jesus expulsa aquelas pessoas e ele entra no quarto para ressuscitar aquela menina só com o pai e com a mãe. Por quê, pastor? Aqui, ó. E riam-se dele, tendo ele, porém, mandado sair a todos. Tomou quem? E os que vieram com ele, e entrou onde? Ela estava. Amado, deixa eu falar uma coisa para vocês. Tem certos ambientes em que nós temos que cuidar de como as coisas estão acontecendo. E o próprio Jesus faz isso. Tem certas coisas que a gente vai fazer, tem certos ambientes em que a gente precisa que uma atmosfera seja colocada, que eu não posso ter gente discordando daquilo. Quem está me entendendo? E tem coisas que a gente tem que fazer que, sinto te dizer, você tem que colocar alguns para fora, irmãos. Tem coisas, se você quiser que chegue o ambiente num determinado momento, você tem que colocar alguns para fora. Faz sentido o que eu estou dizendo? Sim ou não? Se a pessoa não está concordando, se a pessoa não está querendo, se ela não quer participar daquilo, se ela não quer fazer aquelas coisas, olha para quem está do seu lado e fala, é melhor sair mesmo. Jesus mesmo, querido, quando ele quer fazer um milagre, ele prepara um ambiente espiritual, ele não deixa ninguém fora daquilo. Ele tem que estar que todo mundo creia naquilo que vai acontecer. É uma coisa importante de ressuscitar alguém, é óbvio. É trazer de novo a existência, a vida da pessoa que está no mundo espiritual para um lugar onde já tem morte, aqui para o mundo físico. Meu Deus, é um milagre, é o maior milagre talvez que a gente possa, amém? Crer. O maior é você ser salvo, graças a Deus. Ele fala, é por isso que a gente tem que se alegrar. Por quê, pastor? Porque essa menina ressuscitou, mas um dia ela morreu também, amém? Então não tem...
Agora, o que é permanente é a tua salvação, graças a Deus. Mas o que Jesus começa a colocar aqui é que existe uma preocupação com o ambiente espiritual. Tanto existe que ele tira quem não está concordando e fica só com aqueles que concordam com aquilo que ele vai fazer. Tem certos locais, tem certas situações, tem certas coisas que você não pode ter gente que está discordando daquilo. Estou conseguindo me fazer entender, sim ou não? Eu não preciso ir muito além, querido. Todos os cultos são uma bênção, Deus move muitas coisas. É uma bênção. Por que que às vezes a gente fala assim, quem já ouviu falar, tipo, a conferência, o ambiente é diferente? Alguém já ouviu falar assim ou não? Ou quando é aniversário na igreja, é um evento, parece que as coisas são diferentes. Posso explicar algumas coisas? Posso ou não? Geralmente um evento assim é pago. E eu não estou falando nada com evento pago ou não pago. Estou querendo dizer que assim, ó, as pessoas que estão ali, elas têm uma expectativa de que algo vai acontecer, porque elas estão investindo naquilo. Faz sentido ou não? Ou você investe em algo que você acredita que não vai dar certo? Alguém fala lá, não, vou comprar um pão, mas não vou comer. Alguém faz isso ou não? Quem já comprou um ab shaper, né, um negócio de abdominal, ele acha realmente que você só dele comprar que lá vai funcionar nele. Né? Tô falando brincando, você fala, cara, alguma palavra Deus vai me dar, algo vai acontecer na minha vida. Tua expectativa é diferente, você está crendo que o milagre pode acontecer. As pessoas que estão ali já geralmente são mais maduras, geralmente não tem visitante. Não estou falando de visitante, é uma benção ter visitante, a gente quer salvar vidas. Mas o que eu estou dizendo é que quando tem alguns ambientes onde existe uma expectativa de alguma coisa acontecer, aquilo acontece de uma forma diferente. Eu não sei se você já ficou em uma reunião com algumas pessoas, e aí ficou um ambiente, era festa, era brincadeira tal. Foi um monte embora dos da brincadeira e da coisa, e no final vocês foram orar, foram fazer uma coisa e foi para a parte que importa. E aí Deus move. Alguém já viveu isso ou não? Eu diversas vezes, eu tenho alguns lugares, eu só deixo para algumas coisas acontecerem, e eu sei que elas vão acontecer quando aqueles que estão de brincadeira, quem está rindo, vai embora. E não tô conseguindo fazer entender, amados? E a gente vai para aquilo que é importante. Tem certas coisas, querido, que Jesus, ele tinha os discípulos dele. Mas para algumas coisas, o que ele fazia? 3 vem comigo, o resto, ninguém vai subir. Olha para quem está do seu lado e fala, prepara o ambiente espiritual. Olha para outra pessoa e fala, deixa Deus fazer o que ele quer fazer. Jesus, o homem mais amoroso do mundo, então, o que ele fazia? Não ficava preocupado com os outros. Não deixava os outros determinar o tempo na vida dele. Se precisasse, virava a mesa e batia o chicote. Se precisava, mandava as pessoas embora. Mas ele fazia os milagres e as coisas que tinham que ser feitas, graças a Deus. Ele se preocupava mais em fazer o quê? Pode passar. Agora acho que está certo que eu reli esses textos. Esse daí que eu comi. Ok. João capítulo 5, 30. Eu não posso de mim mesmo fazer como ouço. Assim julgo. E o meu juízo é justo, porque não busco. Mas a vontade de quem? Que me enviou. E na maioria das vezes, amados, a vontade do Pai que enviou Jesus, ela é bem diferente da sua. Na maioria das vezes, o Paulo fala isso, ele fala assim, o meu corpo, eu quero fazer algumas coisas que na verdade agora eu entendo, porque eu sou espiritual, que eu não quero fazer, mas eu acabo fazendo aquilo que eu não quero. E Jesus vem para quebrar isso em nós, graças a Deus, para quebrar esse padrão no mundo inteiro. Quando todo mundo acha que ele vai entrar no templo e ser conivente com aquele tipo de sacrifício que está sendo oferecido, ele não faz, ele vai lá e vira a mesa. Amém, amados? Só que depois ele mesmo se coloca como sacrifício por todas aquelas pessoas. Quem pode dar glória a Deus por isso? Mas ele sabe aquilo que tem que ser feito. Ele vai lá, ele tira aquelas pessoas que estão rindo lá no funeral da menina, dizendo aí, ele fala, ela não morreu não, ela está só dormindo. Eles iam atrapalhar, eles não iam ajudar naquela questão. Ele fala, sai fora. Ele entra, fecha a porta no quarto, de novo. Quem está aqui comigo? Tem coisas que eu ganho no secreto, para depois ser expostas para o público. Tudo de Jesus acontecia primeiro no ministério íntimo, secreto, para depois acontecer no público. Nosso problema hoje é que tudo acontece primeiro na rede social, sem nem eu estar vivendo ainda. Amém? Olha para quem está do seu lado e fala, cuidado, meu irmão. Jesus só faz aquilo que ele foi comissionado a fazer. Ele falou, ó, não busco a minha vontade, mas a vontade do Pai que me enviou. Tem vezes que dá vontade de não corrigir as pessoas, porque você gosta. Mas deixa eu te falar uma coisa, você tem que corrigir? Tem que corrigir. Paulo fala em amor, amor é saber como falar. Amém, amados? Mas o próprio Paulo fala, se possível, tende a paz. Se o quê? Possível, porque muitas vezes a postura de um cristão, de um homem de Deus, de Jesus. Jesus teve a paz com todos? Não. Ele veio, eu vim para trazer a espada. Amém, amado? Então eu não vim para ser conivente com nada das coisas que estão acontecendo. Eu vim para trazer a transformação, aquilo que precisa nesse mundo, nessa estação, em nome de Jesus. E você também, em nome de Jesus. E se tem alguma coisa com você que está diferente da vontade de Deus, deixa Deus usar. Espada é a palavra. Pode passar, a última agora.
Aí ele fala assim, ó, eu não posso de mesmo fazer coisa alguma como ouço, ok. Aí ele fala assim, né? Porque não busco a minha vontade, mas a vontade do meu Pai que me. E se eu testifico de mim mesmo, o meu testemunho não é verdadeiro. Há outro que. E sei que o testemunho que ele dá de mim é. Quem te envia te respalda. Vocês estão aqui, amados? Quem te envia te respalda. Quando você faz as coisas de acordo com a vontade de Deus, pode parecer loucura para todos os homens e ninguém entende a forma como você está agindo. Mas depois que o efeito aparece, todo mundo entende que Deus estava naquilo. Quando você é corrigido no primeiro momento, em Hebreus fala isso. Quando você é corrigido no momento, parece que não há benefício nenhum, mas depois você entende que aquilo foi para bom, graças a Deus. Quando alguém te dá um aperto, quando Jesus te pega e te amassa, quando um pastor, um líder te corrige, faz uma coisa que você não gosta, fica revoltado, fica mal, mas se você obedece e fica debaixo daquilo, depois que você vê o efeito, você fala, muito obrigado, Jesus, que alguém pode fazer isso pela minha vida. Quem está me entendendo? Vamos orar? Abaixa sua cabeça em nome de Jesus. Quero fazer 2 orações se você está aqui pela primeira vez. Mesmo que você não esteja aqui pela primeira vez, mas nunca entregou completamente sua vida para Jesus, é manhã da gente fazer isso. Jesus não veio virar mesa agora, mas se necessário ele vira, amado. Se precisar virar, eu sugiro que você peça para ele virar as mesas na sua vida em nome de Jesus. Se você está tendo dificuldade, está querendo as coisas no público antes de ter no secreto, Jesus mostra aqui o segredo. As coisas que são importantes eu faço primeiro no oculto e ninguém precisa saber. Pai, eu te peço em nome de Jesus, faz aquilo que ninguém pode fazer nesse lugar. O Senhor é Deus sobre todas as coisas, soberano, está no controle de tudo. Então eu quero colocar essas vidas diante do teu altar. Se você nunca entregou a sua vida para Jesus, ou está aqui pela primeira vez, ou mesmo que não seja, eu quero te convidar a repetir essa oração. As pessoas estão comigo ali na internet. Diga assim, Senhor Jesus, eu quero, nesse dia, me entregar completamente a Ti. Eu te reconheço como meu Senhor, como meu único e suficiente Salvador. Peço perdão de todos os meus erros e libero perdão para todos que erraram comigo, em nome de Jesus. E quem concorda diz glória a Deus. Pai, abençoa cada uma dessas vidas que fez essa oração. Faz aquilo que ninguém pode fazer, move de forma sobrenatural, que a tua vontade seja feita em cada uma das vidas que está aqui. Vamos nos colocar de pé, amados? Eu quero orar mais uma oração. Às vezes a gente é acostumado com algumas coisas, amados. Deixa eu falar assim da minha parte, tá? Que são religiosidades que a gente coloca em nós, no nosso modo de lidar. Eu amo porque Jesus, quando ele vira as coisas no tempo, quando ele chega com o chicote ali, ele se manifesta de uma forma até agressiva, como eu falei ali, mas ele está lutando